Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos começar aqui mais um conteúdo no nosso encontro de hoje. E a ideia hoje é a gente falar sobre dois temas, né? Sobre qualidade no atendimento e qualidade no atendimento ao telefone. Então, esse tema especial em qualquer organização, né? Ele traz algo muito significativo para nós, porque muito além de ser educado, atender bem é saber ouvir, responder com empatia e garantir que o cliente se sinta sempre valorizado. O cliente é sempre nosso ponto máximo, aquilo que a gente tem que fazer tudo para conseguir que ele tenha uma boa experiência. E para isso nós vamos falar alguns princípios básicos, né, assim, fundamentais de como agir em diferentes situações e, né, de forma geral, assim, em especial, como oferecer um bom atendimento, né, a esse cliente, tanto no ambiente físico como no ambiente também por telefone, WhatsApp, né, hoje em dia. Então, até hoje, uma boa redação de um texto no WhatsApp, um bom áudio, e tudo isso é importante nos dias de hoje, né? Então, pessoal, um atendimento com qualidade, né? O que é um atendimento com qualidade? É aquele que atende ou supera as expectativas do cliente de forma eficiente, respeitosa, ágil e personalizada. A gente tem que ter muito esse tato, esse trato fino com o cliente para a gente conseguir entender o que ele está precisando, compreender as necessidades e aí sim entregar um excelente produto para ele. Então, o atendimento com qualidade ele tem que ser eficiente, respeitoso, ágil e personalizado, né? Sem isso a gente não consegue fazer um atendimento com qualidade. E aí a gente tem alguns princípios básicos, né? Que é cordialidade, respeito, né? A forma respeitosa, a forma de se postar, né? Assim, com postura diante do cliente é muito importante. Num texto, né, por WhatsApp ou no áudio também, a forma como nós vamos nos reportar a esse cliente, sempre de forma cordial, com uma boa escrita, formal, respeitosa, é sempre importante. O cliente se sente prestigiado por isso. Segundo ponto, cara, é empatia. A gente tem sempre que se colocar no lugar do cliente, tentar entender a necessidade dele. E a partir disso, a gente já entra no próximo princípio, que é ser ágil e objetivo. A agilidade e objetividade é algo muito importante também para a gente ser muito assertivo com esse cliente. A gente precisa ser célere, a gente precisa atender ele de forma empática, cordial, mas também às vezes o cliente quer ser ágil, não quer muita conversa mole, né? Ele quer uma coisa objetiva e também que atenda suas necessidades. Outra coisa importante, tanto para o WhatsApp quanto para o presencial, ou até para o call center, né? Comunicação clara. Então, falar de uma forma clara, uma linguagem às vezes formal, simples, sem muito termo técnico, para que a gente consiga criar esse canal de comunicação direta com o cliente, né? Isso é muito importante. Outra coisa importante é a gente ter muito conhecimento sobre o serviço na qual nós estamos prestando, né? A gente entender o que a gente faz realmente, né? Para poder vender bem o nosso serviço ou atender bem, né? Dentro se a gente está prestando um serviço, então a gente tem que ter muito conhecimento do que a gente faz. Postura profissional também é um outro princípio importante, sempre profissionalismo e ética ali, né? Como um valor fundamental. E por fim, ser resolutivo, ou seja, resolver os problemas do cliente, né? Ser resolutivo é algo muito importante e que valoriza muito o nosso trabalho. Alguns comportamentos, então, esperados no atendimento. Cumprimentar com educação, ou seja, esse primeiro contato ser sempre com muita educação, com muita assim, destreza, né? Assim, cordialidade. Ouvir atentamente, né? Então a gente não está disperso ou olhar para o lado, e se for no WhatsApp não demorar muito para responder, né? Ser ligeiro ali na nossa resposta.
evitar interrupção, ou seja, ficar interrompendo o cliente falar toda hora, assim, quebrar o raciocínio dele, né? Quer dizer, ele está tentando explicar o que ele precisa, isso é ruim. Manter a postura ética, né? Às vezes a gente vai ser tentado a não ser ético, mas sempre então ser ético, manter nossa postura e sempre registrar corretamente as informações, seja na nossa cabeça, seja no bloquinho de anotações. Cada um tem a forma como funciona melhor, né? Ou na internet, no WhatsApp a gente já vai anotando ali, mas sempre registrar as informações chaves para não frustrar esse nosso cliente. No telefone, ou seja, no atendimento, né, quando a pessoa não está te vendo, o tom de voz e a linguagem verbal, né, são os únicos recursos existentes. Então, uma linguagem às vezes mais pausada, clara, sem tanto termo técnico, é algo que pode fazer muita diferença, né? E sempre a empatia, né? Uma voz sedosa, assim, sem tentar ser alguém assim bem convincente a partir da voz, né? Principalmente se o lugar onde vocês forem trabalhar vai trabalhar com telefone. E nos áudios, né? De WhatsApp, hoje em dia, até porque a gente é tentado a acelerar, né? Ali quem está conversando com a gente. Então, a gente fazer áudios também claros é bem importante, né? Então, algumas boas práticas no atendimento telefônico. Antes, se você for entrar ou for trabalhar com atendimento no telefone, prepare-se. Se você trabalha com a voz, cuide bem da sua voz, né? Esteja preparado para isso, tenha ciência do que tu vai executar no dia. E durante o atendimento, sempre cumprimente a pessoa, fale com clareza, ouça com atenção. E quando for encerrar, faça um fechamento do que foi o pedido ou do que foi o serviço, agradeça sempre e despeça-se cordialmente, né? Cordialidade sempre presente aqui nesse tipo de atendimento. O que nós temos que evitar? Né? Quais são os erros que mais acontecem? Às vezes a gente está meio cansado no dia, né? E aí a gente fala com desânimo. Realmente aí passa o desânimo para o cliente. Outra questão importante é a gente evitar usar gírias. Gírias também não é bom, né? Todo mundo compreende as gírias, então a gente não sabe com que público a gente vai estar lidando, então evitar isso. Deixar a pessoa esperando sem explicação. Ficar transferindo a pessoa para um lugar para o outro, né? Se for por telefone, sem orientação nenhuma. E também não anotar ou mentalizar as informações que o cliente te passou. Então, essas são informações que a gente não pode perder. E aí, por fim, para a gente ir refletindo, eu queria deixar uma mensagem para vocês. E quando vocês forem operar o serviço, estiverem trabalhando no atendimento ao cliente, vocês têm sempre que se fazer essa pergunta. Você está oferecendo ao outro o atendimento que gostaria de receber? Então, sempre se coloca no lugar do próximo, sempre se coloca no lugar da pessoa que está recebendo aquele atendimento. Isso é fundamental para um bom atendimento ao cliente. É isso, pessoal. Vou deixar alguns materiais ali postados para vocês. Acompanhem por lá. Um forte abraço. Tudo de bom.